A neve caía impiedosa sobre as estradas sinuosas da Serra Gelada, uma região montanhosa no interior sul do país, onde o inverno transformava o mundo em um manto branco e implacável. O ar era cortante, como lâminas de gelo que perfuravam os pulmões a cada respiração. Ana Clara, com 28 anos e 8 meses de gravidez, apertava o volante do seu velho Fiat Uno, os faróis lutando para atravessar a cortina de flocos que dançavam furiosamente no vento. Ela havia saído de uma cidadezinha próxima, chamada Pedra Branca, rumo a um hospital maior na capital, alertada por uma dor lancinante na barriga que não passava com remédios caseiros. O marido, um caminhoneiro que rodava pelas rotas de frete, estava a centenas de quilômetros dali, que a família distante não podia ajudar. Só mais um pouco, murmurava ela para si mesma, a voz tremendo não só pelo frio, mas pelo pânico que crescia como a tempestade lá fora. O carro tossiu, o motor engasgou, e de repente, silêncio. Nada além do uivo do vento e do crepitar da neve batendo no para-brisa. Ana Clara tentou ligar novamente, as mãos enluvadas suadas apesar do 0 grau. Não, por favor, não agora, implorou sentindo uma contração forte que a fez dobrar o corpo sobre o volante. O bebê se mexia inquieto, como se soubesse do perigo. Ela era enfermeira em um posto de saúde local, acostumada a lidar com emergências alheias, mas agora, sozinha na escuridão gelada, o desespero a invadia. O celular piscava com sinal fraco, e as chamadas para emergência ecoavam em vão, cortadas pelo temporal. A estrada secundária, que cortava a serra em direção à rodovia principal, era mal iluminada, e os postes de luz estavam espaçados como sentinelas esquecidas. À distância, as montanhas se erguiam como muralhas brancas, e o vale abaixo sumia em um abismo de neblina e árvores cobertas de gelo. Enquanto isso, a uns 10 quilômetros dali, o sargento Marcos Oliveira guiava sua viatura 4x4 pela mesma rota traiçoeira. Aos 42 anos, com 20 de serviço na Polícia Militar, ele conhecia a Serra Gelada como a palma da mão, ou pelo menos achava que sim. O uniforme camuflado de inverno, com botas pesadas e jaqueta térmica, não o protegia totalmente do frio que se infiltrava pelas frestas. Ao seu lado, no banco do passageiro, Rex, seu fiel pastor alemão K9 de 7 anos, farejava o ar com as orelhas alertas. Rex não era um cão qualquer. Treinado para buscas e resgates em áreas de risco, ele havia salvado vidas em desabamentos e perseguições. Marcos o adotara como parceiro após uma operação em que o cão anterior fora ferido. E desde então a dupla era inseparável. Fica esperto, Rex. Essa nevasca está piorando, disse Marcos, coçando a cabeça do animal, que respondeu com um latido baixo e confiante. Eles estavam em patrulha de rotina, mas o rádio crepitava com alertas de uma frente fria que isolava vilarejos remotos. A Serra Gelada, com suas fazendas isoladas e comunidades rurais de lenhadores e pecuaristas, era propensa a acidentes nessa época. Marcos pensava em sua própria família, a esposa, professora em Pedra Branca, e o filho de 12 anos que sonhava em ser veterinário por causa de Rex. O sargento carregava cicatrizes invisíveis de missões passadas, uma emboscada em uma operação antidrogas que custara a vida de um colega, mas o dever o mantinha firme. Vamos checar a Ponte Velha, murmurou ele, acelerando pela curva. O vento balançava a viatura e a neve acumulada tornava o asfalto uma pista de patinação. Rex se inclinou para a frente, o focinho úmido pressionado contra a janela, como se pressentisse algo além do instinto. De volta ao carro de Ana Clara, o pânico se transformava em agonia. Outra contração veio mais forte, e ela gritou sozinha no habitáculo gelado. O aquecedor havia parado junto com o motor, e o frio começava a entorpecer seus dedos. Ela se lembrou das histórias que ouvia no posto de saúde. Mulheres grávidas abandonadas em rodovias, partos improvisados em celeiros, bebês nascendo em meio ao caos. Ninguém vai me encontrar aqui, pensou, lágrimas congelando em suas bochechas. Tentou sair do carro, mas o vento a empurrou de volta, a porta emperrando com o gelo. A barriga doía como nunca,
e o medo de perder o bebê, seu primeiro após anos de tentativas frustradas, a sufocava. Ela era uma mulher comum, de uma família humilde de agricultores que lutava contra a pobreza e o isolamento da serra. O marido, ausente por causa do trabalho, era seu pilar, mas agora tudo parecia desabar como uma avalanche. Marcos avistou luzes fracas à frente, piscando como um sinal de socorro. — O que é isso? Perguntou ao rádio, mas a interferência da tempestade respondia com estática. Ele reduziu a velocidade, os limpadores de para-brisa lutando contra a neve. Rex latiu alto, as patas batendo no painel, o corpo tenso. — Calma, parceiro, vamos ver. A viatura se aproximou e lá estava, um carro parado na beira da estrada, inclinado perigosamente para o precipício. Marcos parou a 10 metros acendendo as luzes de emergência. O coração acelerou. Resgates em neve eram arriscados, com o risco de deslizamentos ou hipotermia. Ele pegou a lanterna e o kit de primeiros socorros, abrindo a porta contra o vendaval. — Fica aí, Rex, eu volto rapidinho. Ana Clara ouviu o ronco distante do motor e ergueu a cabeça, o coração disparado. Luzes cortaram a escuridão, e um vulto se aproximou, lutando contra a nevasca. — Socorro! Gritou ela, batendo no vidro embaçado. O homem, alto de uniforme, se agachou ao lado da porta, a lanterna iluminando seu rosto marcado pelo frio e pela experiência. — Senhora, você está bem? Abra a porta! Berrou ele sobre o barulho do vento. — Estou grávida. O bebê. Acho que está vindo, respondeu ela, a voz rouca de exaustão. Marcos sentiu um frio diferente percorrer a espinha. Não o da neve, mas o da urgência. Ele forçou a maçaneta, o gelo cedendo com um estalo. Enquanto ajudava Ana Clara a se apoiar nele, Rex pulou da viatura, latindo insistentemente, como se soubesse que o verdadeiro resgate estava apenas começando. A nevasca uivava ao redor, mas pela primeira vez em horas, Ana Clara sentiu um fiapo de esperança. No entanto, a estrada à frente sumia em um branco infinito e o rádio da viatura crepitava com um aviso. Uma ponte desabara mais adiante, isolando-os completamente. Marcos segurou Ana Clara pelos ombros, sentindo o tremor do corpo dela contra o seu. O vento da nevasca chicoteava seus rostos, carregando flocos de neve que se grudavam como agulhas nos cílios e nas roupas. — Calma, senhora. Eu sou o sargento Oliveira, da PM. Vamos te tirar daqui, disse ele, a voz firme para mascarar a preocupação que apertava seu peito. Ana Clara, pálida como a neve ao redor, agarrou o braço dele, os olhos arregalados de dor e alívio misturados. Outra contração veio, fazendo-a gemer e se curvar, as mãos instintivamente protegendo a barriga proeminente. — Meu Deus, o bebê! Não aguento mais, sussurrou ela, as lágrimas se congelando nas bochechas avermelhadas pelo frio. Rex, o pastor alemão, circulava ao redor deles com latidos urgentes, o pelo preto e castanho salpicado de branco pela nevasca. Seus olhos inteligentes fixavam-se em Ana Clara, como se compreendesse a fragilidade dela. O cão se aproximou roçando o focinho na perna dela, um gesto que parecia oferecer conforto em meio ao caos. Marcos notou o movimento e acenou para o animal. — Bom garoto, Rex. Ele sabe quando alguém precisa de ajuda. Ana Clara olhou para baixo, surpresa, e por um instante, o pânico cedeu espaço a uma faísca de gratidão. — Ele é seu parceiro? Perguntou ofegante, enquanto Marcos a guiava devagar para a viatura, a poucos metros dali. A porta da viatura rangeu ao abrir, e o calor relativo do interior, ainda funcionando graças ao motor aquecido, os envolveu como um abraço bem-vindo. Marcos ajudou Ana Clara a se acomodar no banco de trás, onde ela se encolheu abraçando a barriga. Ele ligou o aquecedor no máximo, ajustando as saídas de ar para direcioná-las a ela. — Sim, Rex é meu K9, treinado para resgates como esse. Agora me diz, há quanto tempo o carro parou? E essa dor começou quando? Sua voz era profissional, mas carregada de empatia. Anos de patrulhas em regiões isoladas o haviam ensinado a equilibrar autoridade e humanidade. Ana Clara respirou fundo, tentando se concentrar apesar da agonia. — Uns 20 minutos, sargento. A dor veio na cidade, mas piorou na estrada.
Eu sou enfermeira, sei que é parto prematuro. Mas o hospital fica a horas daqui. Enquanto isso, Rex pulou para o banco da frente, mas não se acalmou. O cão farejava o ar, as orelhas erguidas, e de repente latiu para a janela, apontando o focinho para a escuridão além da estrada. Marcos franziu a testa, pegando o rádio da viatura. A estática chiava, mas ele insistiu. Central, aqui é Oliveira, na Serra Gelada, Calmeiro 345. Encontrei uma grávida em trabalho de parto, carro quebrado. Ponte à frente desabou? Confirmem. A resposta veio entrecortada. Afirmativo, sargento. Avalia, man. Colapso total. Nevasca. Helicóptero demora. Isolados. Segurem aí. O coração de Marcos afundou. Isolados. A Serra Gelada, com suas curvas traiçoeiras e vales profundos, era um labirinto de branco mortal nessa época. A Ponte Velha, que ligava a estrada secundária à principal, era a única saída rápida para Pedra Branca ou a capital. Sem ela, eles estavam presos em um trecho de uns 5 quilômetros de asfalto coberto de gelo, ladeado por penhascos e florestas de pinheiros congelados. Ana Clara ouviu a troca e o desespero voltou, mais afiado que a dor física. Isolados, meu marido. Ele nem sabe onde eu estou. E o bebê? Se não chegarmos a tempo. Sua voz quebrou, e ela enterrou o rosto nas mãos, o corpo sacudido por soluços. O frio do exterior se infiltrava pelas janelas embaçadas, e o vento uivava como um lobo faminto. Marcos desligou o rádio e se virou para ela, os olhos firmes sob o boné da PM. Escute, Ana Clara. É esse o seu nome, né? Eu não vou deixar vocês sozinhos nisso. Já passei por resgates piores. Vamos estabilizar você aqui e achar uma saída. Ele pegou o kit de primeiros socorros do banco, abrindo-o com mãos experientes. Dentro havia cobertores térmicos, analgésicos e suprimentos básicos para emergências. Itens que ele sempre carregava, desde uma patrulha anos atrás, quando uma enchente isolou uma família inteira. Rex, sentindo a tensão, saltou para o banco de trás e se deitou ao lado de Ana Clara, a cabeça grande apoiada em sua coxa. O calor do corpo do cão era reconfortante, e ela, hesitante, passou a mão em seu pelo úmido. Ele é tão calmo, como se soubesse. Marcos sorriu de leve enquanto media a pressão dela, elevada, mas não crítica ainda. Rex salvou minha vida uma vez, em uma operação na fronteira. Ele fareja perigo antes de qualquer um. E agora, acho que ele está te protegendo também. O cão lambeu a mão dela, um gesto que trouxe um sorriso fraco aos lábios de Ana Clara, aliviando o peso da solidão. Por um momento, o interior da viatura pareceu um refúgio contra o inferno branco lá fora. Mas o alívio durou pouco. Outra contração veio, mais intensa, e Ana Clara gritou, dobrando-se para frente. Marcos injetou um analgésico leve, guiando-a em respirações profundas. Respire comigo. Inspira. Expira. O bebê tá forte. Você também. Ele ligou as luzes internas para examinar melhor, notando o suor frio na testa dela. Enquanto isso, Rex se levantou de repente, latindo para a porta traseira. Marcos olhou pelo retrovisor e viu. A neve acumulava rápido, e o carro de Ana Clara, ainda na beira do precipício, começava a escorregar perigosamente na pista gelada. Droga, Rex, fica com ela. Ele saltou para fora, o vento o atingindo como um soco, e correu até o Fiat, amarrando uma corda de resgate do kit à traseira para fixá-lo. De volta à viatura, ofegante e coberto de neve, Marcos trancou as portas. O carro estava prestes a cair. Agora, precisamos de um plano B. Ele consultou o mapa no painel, traçando rotas alternativas na mente. Havia uma trilha de fazendeiros estreita e não pavimentada, que cortava a floresta para um vilarejo próximo. Mas era arriscada na nevasca, com o risco de atolamentos ou animais selvagens. Ana Clara, recuperando o fôlego, olhou para ele com olhos suplicantes. Sargento, por quê? Por que você está arriscando tudo por mim? Marcos pausou, o passado piscando em sua memória. O colega perdido na emboscada, o PTSD que o acordava à noite, o filho que o inspirava a ser melhor. Porque é o meu dever, e porque Rex e eu não deixamos ninguém para trás.
A nevasca intensificou, o céu um manto negro salpicado de branco, e o rádio silenciou completamente. Isolados, com o parto se aproximando e a estrada bloqueada, a dupla improvável, sargento, grávida e cão leal, enfrentava o desconhecido. Rex se aninhou mais perto de Ana Clara, seu ronco baixo, um lembrete de que, mesmo no frio impiedoso da serra, a lealdade aquecia mais que qualquer aquecedor. Mas o tempo corria contra eles, e o uivo do vento prometia mais provações pela frente. A nevasca rugia como uma fera enfurecida, transformando a serra gelada em um labirinto de branco impiedoso. Dentro da viatura, o ar quente lutava contra o frio que se infiltrava pelas frestas, mas o conforto era ilusório. Ana Clara suava apesar do 0 grau, o corpo convulsionando com contrações que vinham em ondas cada vez mais próximas. Seus olhos, vermelhos de exaustão e medo, fixavam-se no painel iluminado, onde o relógio marcava as horas como um lembrete cruel do tempo escorrendo. Sargento, eu não sei se aguento isso tudo, confessou ela, a voz fraca, entrecortada por respirações ofegantes. O pânico de perder o bebê, um menino, ela sonhava com os olhos do pai, a consumia, misturado à culpa por ter saído sozinha, ignorando os avisos da família sobre as estradas traiçoeiras. Marcos, com as mãos firmes no volante, sentia o peso da responsabilidade como uma âncora. Aos 42 anos, ele já havia visto o suficiente da vida para saber que o dever nem sempre vinha com garantias. A emboscada anos atrás, onde o fogo cruzado ceifara seu parceiro, ainda o assombrava em noites como essa, o som de tiros ecoando no silêncio da serra. Mas ali, com uma vida inocente em jogo, ele empurrou as sombras para o fundo da mente. Você é forte, Ana Clara. Enfermeira, né? Você sabe mais do que eu sobre isso. Vamos pela trilha dos fazendeiros. É estreita, mas leva a um posto avançado a uns 3 quilômetros. Lá tem um rádio melhor e abrigo. Ele ajustou o mapa no painel, traçando a rota com o dedo calejado. A trilha serpenteava pela floresta de pinheiros carregados de neve, longe da ponte colapsada, mas o risco era alto, curvas cegas, gelo acumulado e o perigo de avalanches em encostas instáveis. Rex, deitado no banco de trás ao lado de Ana Clara, ergueu a cabeça de repente, as orelhas alertas. O pastor alemão farejava o ar com intensidade, o focinho úmido roçando a janela embaçada. Um latido baixo escapou de sua garganta, não de alarme imediato, mas de urgência instintiva. Marcos olhou pelo retrovisor. O que foi, garoto? Sente algo? O cão se levantou, patas firmes no assento, e latiu novamente, apontando o nariz para o lado da viatura. Ana Clara, apesar da dor, estendeu a mão e afagou o pelo espesso de Rex, sentindo o calor reconfortante do animal. Ele tá me protegendo, né? Como se soubesse que sou fraca agora. O toque trouxe um alívio momentâneo, um lembrete de que, em meio ao isolamento, não estava completamente sozinha. Rex respondeu lambendo sua mão, os olhos castanhos cheios de uma lealdade inabalável que parecia curar as rachaduras em seu espírito. Marcos engatou a marcha e virou a viatura para a entrada da trilha, marcada por uma placa enferrujada meio enterrada na neve. O motor ronronou, as rodas 4x4 mordendo o solo irregular, mas o progresso era lento. Árvores altas ladeavam o caminho, seus galhos pesados derrubando cascatas de neve a cada rajada de vento. O farol cortava a escuridão, revelando raízes expostas e poças congeladas que faziam o veículo balançar como um barco em mar revolto. Segura firme aí atrás, avisou Marcos, os nós dos dedos brancos no volante. Uma contração atingiu Ana Clara como um soco, fazendo-a gritar e se agarrar ao banco. Está vindo! Eu sinto a cabeça! Sargento, para o carro! O pânico dela ecoou no habitáculo, e Marcos pisou no freio com cuidado, parando em uma reentrância estreita da trilha. O coração dele martelava. Ele não era médico, só um policial treinado em primeiros socorros básicos. Ok, vamos fazer isso direito. Respira, Ana Clara, eu ajudo. Ele saltou para o banco de trás, abrindo espaço ao lado dela. Rex se afastou ligeiramente, mas ficou atento, o corpo tenso como uma mola. Marcos estendeu um cobertor térmico sobre as pernas de Ana Clara
e guiou suas mãos para posições de suporte. Você me disse que a enfermeira me orienta. O que eu faço? A voz dele era calma, mas por dentro, o medo de falhar o roía, lembrando das noites em que o PTSD o fazia questionar se ainda era o homem certo para o uniforme. Ana Clara, entre gemidos, conseguiu falar. Lave as mãos com o álcool do kit. E segure aqui, na perna. Pressione quando eu disser. O bebê está coroando, mas precisa de espaço. O suor escorria por sua testa, misturando-se às lágrimas de exaustão e determinação. O frio do exterior parecia invadir o carro, mas o esforço compartilhado criava um calor humano, frágil, mas real. Enquanto Marcos seguia as instruções, Rex latiu de novo, dessa vez mais insistente, correndo para a porta do motorista. O cão arranhava o vidro, o focinho pressionado contra a escuridão. Marcos pausou, o instinto de policial alertado. Droga, o que é agora? Ele se inclinou para a frente e acendeu o farol alto. A luz varreu a trilha à frente, revelando uma cena alarmante. Uma árvore caída bloqueava o caminho, galhos grossos cobertos de gelo e neve fresca, como se o vento a tivesse derrubado minutos antes. Pior, ao redor, pegadas frescas na neve sugeriam um movimento recente, não de animais, mas de algo maior, talvez um veado, ou pior, um deslizamento parcial que poderia piorar. Avalanche em potencial, murmurou Marcos, o estômago revirando. A Serra Gelada era conhecida por isso. O peso da neve nas encostas criava armadilhas mortais, e um erro poderia soterrá-los. Ana Clara, ofegante após uma contração que a deixou zonza, olhou para a cena. Não. Não podemos parar aqui. O bebê. O desespero dela se misturava à gratidão pelo sargento, que arriscava tudo. Marcos pensou rápido, o cérebro correndo como em uma perseguição. Rex, vamos. Me mostra o caminho. O cão pulou para fora assim que ele abriu a porta, o vento uivando e chicoteando seus rostos com flocos afiados. Rex farejou o ar, circulando a árvore caída com eficiência treinada, o rabo baixo mas determinado. Ele latiu para um ponto à direita, onde a neve era menos profunda, indicando uma passagem estreita ao redor do obstáculo, um atalho improvisado pela floresta densa. Bom garoto, ele está nos guiando, exclamou Marcos, voltando para ajudar Ana Clara. Com esforço, ele a carregou nos braços, o corpo dela leve apesar da barriga, e a depositou no banco da frente para mais espaço. Rex liderava, trotando à frente da viatura, enquanto Marcos manobrava devagar, as rodas rangendo contra raízes e gelo. O progresso era agonizante, a trilha se estreitando em curvas que faziam o penhasco à esquerda parecer um abismo negro. Outra contração veio, e Ana Clara gritou, as unhas cravando no braço de Marcos. Empurra agora! Eu vejo a cabeça! Incentivou ele, suando profusamente no casaco térmico. Rex, sentindo a urgência, voltou e se posicionou ao lado dela, lambendo seu rosto em um gesto de encorajamento canino. O calor e a presença do cão acalmaram Ana Clara o suficiente para focar, e com um último esforço, o choro fraco de um bebê encheu o ar gelado. Marcos envolveu a criança em um cobertor, cortando o cordão com tesoura esterilizada do kit. É um menino, forte como a mãe. Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto de Ana Clara, que abraçou o filho contra o peito, o corpo exausto mas radiante. Mas a vitória era frágil. O rádio crepitou de repente, uma voz fraca rompendo a estática. Oliveira, aqui é a central. Helicóptero a caminho, mas a nevasca atrasa. Segura em posição. Marcos respondeu, a voz rouca. Parto realizado. Mãe e bebê estáveis, mas presos na trilha. Rex nos salvou de uma armadilha. Enquanto a viatura avançava lentamente atrás do cão-guia, o sargento sentiu uma paz rara. O laço com Rex, forjado em missões passadas, se estendia agora a essa família improvisada. Ana Clara, ninando o bebê, sussurrou. Obrigada. Vocês dois. O vento ainda uivava, prometendo mais desafios, mas pela primeira vez, a esperança cortava o frio como um raio de sol na serra. O choro do bebê ecoava fraco no interior da viatura, um som frágil
que cortava o rugido incessante da nevasca como uma lâmina de esperança. Ana Clara o embalava contra o peito, o corpinho minúsculo envolto no cobertor térmico, sua pele rosada contrastando com o branco impiedoso lá fora. O alívio a invadia em ondas, misturado a uma exaustão profunda que fazia seus membros tremerem. "Meu menino, você chegou", murmurou ela, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto gelado, evaporando no ar úmido do carro. O parto improvisado na trilha escura da Serra Gelada havia sido um milagre precário, mas o frio e o isolamento ainda os ameaçavam como sombras vorazes. O bebê, que ela batizara mentalmente de Lucas, em homenagem ao avô falecido, respirava ritmadamente, mas Ana Clara sabia, como enfermeira, que ele precisava de calor estável, oxigênio e cuidados médicos reais. O risco de hipotermia crescia a cada minuto e o vento uivava contra as janelas, balançando a viatura como se quisesse engoli-la. Marcos manteve os olhos na trilha à frente, as mãos firmes no volante, apesar do cansaço que pesava em seus ombros. O nascimento o havia abalado mais do que admitia. Ver uma vida surgir em meio ao caos reacendia memórias de sua própria paternidade, do filho que esperava em casa, e das perdas que o uniformei carregava como cicatrizes invisíveis. A emboscada na fronteira sul, anos atrás, onde o fogo cruzado roubara seu parceiro, ainda o acordava suando frio, questionando se o dever valia o preço. Mas ali, guiando essa família improvisada pela floresta congelada, ele sentia uma redenção quieta. "Ele tá bem, Ana Clara, forte como você. Agora vamos achar esse posto avançado. O rádio disse que o helicóptero tá a caminho, mas precisamos de abrigo." Sua voz era rouca, carregada de uma determinação forjada em patrulhas intermináveis pela serra, onde o isolamento testava não só o corpo, mas a alma. Rex, o pastor alemão, trotava à frente da viatura, seu focinho farejando o ar carregado de neve e pinheiros úmidos. O cão não parava, as patas deixando rastros precisos na neve fofa, guiando-os pela passagem estreita que ele havia descoberto ao redor da árvore caída. Seus latidos ocasionais ecoavam como bússolas vivas, alertando para raízes traiçoeiras ou acumulações de gelo que poderiam atolá-los. O pelo de Rex estava encharcado, cristais de gelo se formando nas orelhas erguidas, mas ele prosseguia com uma lealdade instintiva que transcendia o treinamento K9. Para Marcos, Rex não era só um parceiro. Era o elo que o ancorava à humanidade, em missões onde a solidão da PM o isolava. "Bom trabalho, garoto, continua assim", murmurou ele pela janela entreaberta, o vento cortante chicoteando seu rosto marcado por anos de serviço. A trilha serpenteava por uma encosta íngreme, ladeada por penhascos cobertos de neve que pareciam prestes a desabar. O farol da viatura iluminava fragmentos de um riacho congelado abaixo, suas águas paralisadas refletindo o caos cinzento do céu. De repente, o solo tremeu. Um rumor baixo, como o ronco de uma avalanche distante, fazendo a neve das árvores chover sobre eles. Ana Clara apertou Lucas contra si, o coração disparado. O que foi isso? Deus, não. O pânico retornava, afiado como o frio que entorpecia seus dedos. Marcos pisou no freio, os pneus rangendo contra o gelo. Avalanche parcial. Fica quieta aí. Rex! O cão latiu em resposta, correndo de volta para a viatura e posicionando-se ao lado da porta, o corpo tenso, farejando o ar com urgência. Seus instintos, afiados por anos de resgates em desmoronamentos e buscas em florestas, detectavam o perigo antes que os humanos o processassem. Marcos saltou para fora, o vento o empurrando como uma mão invisível, e seguiu Rex encosta acima. O pastor alemão liderava, o nariz colado ao chão nevado, desviando de uma rachadura que se abria na encosta, um sinal de instabilidade, onde a neve acumulada ameaçava deslizar e soterrá-los. "Por aqui, parceiro. Mostra o caminho seguro." Rex latiu e virou à esquerda, indicando uma reentrância na floresta onde os pinheiros formavam uma barreira natural contra o fluxo da neve. Marcos voltou correndo, o rosto avermelhado pelo esforço e pelo frio que queimava sua pele. "A encosta está instável. Vamos desviar pela floresta densa",
É mais lento, mas segura. Ele engatou a ré com cuidado, manobrando a viatura para uma vereda secundária, onde as árvores antigas criavam um túnel de galhos carregados. O progresso era exaustivo, galhos arranhando as laterais do veículo, e o motor tossia com o esforço. Dentro, Ana Clara lutava contra a fadiga pós-parto, o sangue ainda manchando o cobertor, o corpo doendo como se tivesse sido atropelado. A solidão da gravidez, agravada pela ausência do marido nas rotas de frete, a atingia agora com força total. Culpa por não ter esperado ajuda, medo de que Lucas sofresse por sua decisão impulsiva. Sargento, e se o helicóptero não chegar? Eu não sou forte o suficiente para isso tudo. Sua voz tremia, ecoando o trauma de uma infância em fazendas pobres da serra, onde invernos rigorosos ceifavam vidas sem piedade. Marcos olhou pelo retrovisor, os olhos suavizando por um instante. Você já fez o mais difícil. Trouxe ele ao mundo. Rex e eu cuidamos do resto. Ele salvou mais vidas do que eu conto. Inclusive a minha, em uma perseguição que quase me custou tudo. O cão, ouvindo o nome, virou a cabeça e lambeu a mão de Ana Clara, que se estendeu instintivamente. O toque quente do focinho trouxe um conforto inesperado, como se Rex absorvesse parte de seu medo, transformando-o em força compartilhada. Horas pareciam minutos na nevasca eterna, mas finalmente os faróis captaram uma estrutura sombria à frente, o posto avançado dos fazendeiros, uma cabana de madeira reforçada com chapas de metal, semi-enterrada na neve. Era um refúgio usado por lenhadores e pecuaristas, equipado com um gerador antigo e um rádio de emergência. Marcos parou a viatura, o alívio misturado à cautela. Chegamos. Vamos estabilizar vocês aí dentro. Ele carregou Lucas com cuidado, embrulhado em outro cobertor, enquanto Rex farejava a porta, garantindo que não houvesse perigos ocultos, animais selvagens ou intrusos atraídos pelo temporal. Ana Clara se apoiou em Marcos, as pernas fracas, mas o orgulho de mãe a mantendo ereta. Obrigada, por não desistir de nós. Dentro da cabana, o ar era úmido e frio, mas o gerador rugiu à vida sob as mãos experientes de Marcos, acendendo uma lâmpada fraca e um aquecedor portátil. Ele improvisou uma cama com cobertores velhos e acendeu uma fogueira na lareira de pedra, o crepitar das chamas combatendo o gelo que se instalava em seus ossos. Rex se deitou ao lado de Ana Clara e Lucas, o corpo grande formando uma barreira térmica, seu ronco baixo um bálsamo contra o uivo do vento lá fora. O rádio da cabana chiava e Marcos sintonizou a frequência da PM. Central, aqui Oliveira no posto da trilha 7. Mãe e bebê seguros. Avalanche bloqueou o caminho principal. Precisamos do helicóptero urgente. Hipotermia é risco real. A resposta veio entrecortada. Entendido. ETA 2 horas, mas nevasca piora. Segurem. Enquanto esperavam, Ana Clara alimentava Lucas com o pouco de leite que conseguia produzir, o cansaço dando lugar a uma gratidão profunda. Rex. Ele é como um anjo guardião. Sem ele, estaríamos perdidos na encosta. Marcos assentiu, coçando a orelha do cão que se aninhava mais perto. Ele sente o que a gente não vê. E você, Ana Clara, mostrou coragem que inspira. Seu marido vai orgulhar-se quando souber. O sargento sentia seu próprio trauma se dissipar ligeiramente. O resgate não era só dever. Era cura, um lembrete de que a lealdade, humana ou canina, vencia o frio da serra. Mas o vento intensificava, e um tremor na cabana sugeria que a avalanche ainda rondava, prometendo que a noite longe de acabar. A cabana tremia como uma folha ao vento, as vigas de madeira rangendo sob o assalto impiedoso da nevasca. O fogo na lareira crepitava fracamente, lançando sombras dançantes nas paredes úmidas, mas o calor que emanava mal alcançava os cantos gelados do refúgio improvisado. Ana Clara, encolhida em um colchão de cobertores velhos, ninava Lucas contra o peito, sentindo o corpinho do bebê pulsar com uma vitalidade frágil que a ancorava à realidade. O leite escasso fluía aos poucos, e cada mamada era uma vitória contra o frio que ameaçava roubar o calor do pequeno.
Seus olhos, inchados de cansaço e lágrimas contidas, vagavam pela janela embaçada, onde o mundo exterior se resumia a um vórtice branco e negro. Ele tá com fome, mas eu não sei se é o suficiente, murmurou ela, a voz rouca de exaustão carregada de uma culpa materna que a corroía como o gelo nas juntas. A gravidez havia sido uma luta solitária, com o marido ausente nas estradas longas, e agora, isolada na serra, o medo de falhar como mãe a sufocava mais que a hipotermia. Marcos se agachou ao lado do rádio, ajustando a frequência com dedos entorpecidos pelo frio, apesar das luvas. O aparelho chiava como um animal ferido, cuspindo estática que engolia as palavras da central. Central, repito, estamos no posto da trilha 7, mãe e recém-nascido expostos ao frio extremo. Avalanche iminente na encosta. Precisamos de extração agora. Sua voz ecoava com a autoridade de quem comandara resgates em enchentes e incêndios florestais, mas por dentro, o pânico se insinuava como uma rachadura no gelo. Aos 42 anos, ele carregava o peso de decisões passadas, a emboscada na fronteira, onde hesitara por um segundo e perdera um amigo, ainda o assombrava em silêncios como esse. O PTSD o fazia reviver os tiros, o cheiro de pólvora misturado a sangue. E agora, com uma vida tão vulnerável dependendo dele, o dilema moral apertava. Arriscar tudo para salvar ou esperar, expondo-os ao perigo. Ele coçou a nuca, o boné da PM marcado por anos de serviço, e olhou para Rex, que montava guarda perto da porta, o focinho erguido farejando o ar carregado de umidade e ameaça. O pastor alemão se mexeu inquieto, as patas arranhando o piso de madeira gasta, um latido baixo escapando de sua garganta como um aviso primal. Seus olhos castanhos, afiados pelo treinamento K9, fixavam-se na parede externa, onde o vento uivava com fúria renovada. Rex havia guiado a viatura pela trilha traiçoeira, desviando de armadilhas que humanos não veriam, mas agora, no confinamento da cabana, seu instinto detectava algo além do temporal. O tremor sutil do solo, o rumor distante de neve se movendo em massa. "O que é, garoto? Sente a avalanche vindo?" perguntou Marcos, aproximando-se do cão e passando a mão em seu pelo úmido, sentindo o tremor muscular do animal. Rex latiu de novo, mais insistente, correndo para a janela e arranhando o vidro embaçado, como se quisesse romper a barreira e enfrentar o caos. Ana Clara ergueu a cabeça, o coração acelerando. "Ele está nervoso. Isso não é bom, sargento. A encosta estava instável quando passamos." O medo dela era palpável, uma onda de pânico que misturava o trauma do parto com o terror do isolamento. Memórias de invernos na infância, quando avalanches isolavam fazendas vizinhas, deixando famílias à mercê do frio por dias. O chão vibrou de repente, um estrondo surdo ecoando da encosta como o rugido de uma besta acordada. Poeira de neve infiltrou-se pelas frestas da cabana e o teto rangeu perigosamente, galhos de pinheiros batendo contra as paredes como garras. "É ela! A avalanche!" gritou Marcos, pulando para proteger Ana Clara e o bebê, jogando seu corpo sobre eles como um escudo humano. O mundo pareceu inclinar-se. A neve desabava em uma torrente branca, soterrando a entrada da cabana e bloqueando a porta com um peso esmagador. O impacto sacudiu o refúgio, derrubando prateleiras velhas e espalhando ferramentas enferrujadas pelo chão. Ana Clara gritou, apertando Lucas com força, o choro do bebê se elevando em pânico agudo. "Meu Deus, vamos morrer aqui soterrados, o bebê! Ele não aguenta isso!" Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, o desespero a consumindo. Ela, que ajudara dezenas de pacientes no posto de saúde, agora se sentia impotente, uma vítima das forças impiedosas da serra que devoravam os fracos. Rex não hesitou. O cão latiu furiosamente, ignorando o caos, e correu para a parede traseira da cabana, onde uma janela menor semi-enterrada oferecia uma saída de emergência. Com as patas fortes, ele arranhou a madeira ao redor, expondo uma fenda que os fazendeiros usavam para ventilação. Marcos se arrastou até lá, o coração martelando, e forçou a janela com o ombro. O frio da neve fresca invadindo como uma lâmina. "Rex, me ajuda! Ana Clara, venha! Vamos sair por aqui!"
O pastor alemão se posicionou ao lado, usando o focinho e as patas para escavar a neve acumulada do lado de fora, criando um túnel estreito que levava à floresta densa. Seu latido guiava, urgente e preciso, como em treinamentos de resgate, onde farejava saídas em escombros. Ele está abrindo o caminho. Segura o bebê e vem devagar, incentivou Marcos, estendendo a mão para Ana Clara. Ela rastejou, o corpo pós-parto protestando com dores lancinantes, mas a lealdade de Rex, o cão que a protegera desde o encontro na estrada, a impulsionava. Vai, Rex, nos salva de novo, sussurrou ela, o afeto por aquele animal se transformando em uma âncora emocional, aliviando o pavor que a paralisava. O túnel era claustrofóbico, a neve úmida grudando nas roupas e entorpecendo a pele, mas Rex liderava com eficiência, seu corpo forte abrindo passagem entre raízes e troncos caídos. Marcos carregava Lucas embrulhado, protegendo o bebê do vento cortante que chicoteava a encosta, agora transformada em um mar de branco instável. Fica atrás de mim, Ana Clara. A avalanche parou, mas resquícios podem rolar. O ar era denso, carregado de um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo ofegar deles e pelos latidos de Rex, que farejava o caminho seguro pela floresta, desviando de uma depressão onde a neve ainda se movia perigosamente. Ana Clara tropeçava, as pernas fracas, mas cada vez que caía, Rex voltava, roçando o focinho em sua mão, um gesto de encorajamento que reacendia sua determinação. Você é incrível, garoto. Sem você estaríamos perdidos para sempre, disse ela, a voz embargada por gratidão, sentindo o laço se fortalecer. O cão não era só um salvador, era o símbolo de uma lealdade que curava sua solidão profunda, forjada em anos de vida rural isolada. Eles emergiram em uma clareira protegida por pinheiros altos, o ar mais calmo, mas o frio penetrante os forçava a se mover. Marcos checou o rádio portátil, agora com sinal fraco. Central Avalanche atingiu o posto. Estamos na floresta adjacente, coordenadas aproximadas. Helicóptero urgente. A resposta veio entrecortada. Visualizando. ETA 45 minutos. Sobrevivam. O sargento sentiu um alívio misturado à exaustão. O trauma do passado se dissipando no calor da ação. Salvar Ana Clara e Lucas era sua redenção. Um ato de justiça contra as sombras que o perseguiam. Rex se deitou ao lado do grupo, o peito arfando, mas os olhos vigilantes, protegendo-os enquanto esperavam. Ana Clara abraçou o cão, Lucas dormindo contra seu pelo quente. Nós vamos sair dessa, graças a vocês. O vento amainava ligeiramente, mas a serra ainda guardava segredos. E o resgate pairava como uma promessa tênue no horizonte branco. O vento da nevasca começava a amainar, transformando-se em rajadas esporádicas que sussurravam entre os pinheiros altos da clareira. A neve fresca cobria o chão como um lençol sufocante, e o ar cortante carregava o cheiro úmido de terra gelada e resina. Ana Clara tremia incontrolavelmente, o corpo exausto do parto e da fuga da avalanche, protestando contra o frio que se infiltrava em cada poro. Lucas, aninhado em seus braços, choramingava baixinho, o rostinho rosado, marcado pelo esforço de sobreviver ao caos. Shh, meu amor, a mamãe tá aqui, murmurava ela, a voz fraca mas carregada de uma ternura feroz, enquanto o leite escasso tentava nutrir o bebê. O medo ainda a apertava como uma garra. A imagem da cabana soterrada piscava em sua mente. Um lembrete de quão perto haviam chegado do fim. Anos de vida na serra, cuidando de doentes no posto de saúde de Pedra Branca, a haviam preparado para emergências, mas nada para o terror de ser a vítima. Isolada e vulnerável com uma nova vida nos braços. Marcos se agachou ao lado dela, o uniforme da PM salpicado de neve e lama, o rosto marcado por linhas de fadiga e determinação. Ele verificava o rádio portátil a cada poucos minutos, o aparelho chiando com interferências que testavam sua paciência. Central. Posição atual. Clareira na trilha 7, pós-avalanche. Mãe e bebê hipotérmicos. Visualizem as luzes da viatura. A resposta veio fraca, mas clara.
Oliveira. Helicóptero em aproximação. 5 minutos. Segurem. O alívio o invadiu como uma onda morna, mas ele não baixou a guarda. A Serra Gelada era traiçoeira até o último instante, com encostas instáveis e ventos que podiam virar o céu de cabeça para baixo. Seus próprios demônios, o PTSD da emboscada na fronteira que o deixava acordado revivendo perdas, pareciam distantes agora. Salvar Ana Clara e Lucas era uma vitória pessoal, uma redenção que curava as rachaduras em sua alma de policial veterano. Vamos aguentar, Ana Clara. O resgate está vindo. Rex nos trouxe até aqui. Ele não erra. O pastor alemão, exausto, mas vigilante, circulava a clareira com passos firmes, o focinho farejando o ar gelado. Seu pelo preto e castanho estava enrijecido pelo gelo, mas os olhos castanhos brilhavam com uma inteligência instintiva que transcendia o treinamento KP9. Rex havia sido o herói silencioso da noite, guiando pela trilha, abrindo o túnel na avalanche, alertando para perigos invisíveis. Agora, ele se aproximou de Ana Clara, deitando-se ao lado dela e do bebê, o corpo grande formando uma barreira térmica viva. O calor que emanava de sua pelagem aquecia as pernas dormentes dela, e Lucas, sentindo a presença, parou de chorar, estendendo uma mãozinha minúscula para tocar o focinho do cão. Olha só. Ele está se acalmando com você, Rex, disse Ana Clara, um sorriso trêmulo surgindo em seus lábios rachados pelo frio. Ela afagou a cabeça do animal, sentindo uma gratidão profunda que aliviava o peso da solidão. O marido, ainda rodando frete em rotas distantes, era seu pilar, mas Rex preenchia o vazio imediato com uma lealdade pura, como um irmão de 4 patas que curava o trauma do isolamento rural. De repente, Rex ergueu as orelhas, um latido baixo e urgente escapando de sua garganta. Ele se levantou de um pulo, correndo para a borda da clareira e apontando o nariz para o céu escuro, onde um zumbido distante cortava o silêncio. "É o helicóptero!" exclamou Marcos, pulando de pé e acendendo as luzes de emergência da viatura, que piscavam como um farol na nevasca remanescente. O rotor das hélices ecoava cada vez mais alto, o feixe de um holofote varrendo a floresta como um dedo de luz divina. Mas o vento, teimoso, balançava as copas dos pinheiros, e uma rajada súbita fez neve fresca cair em cascata, obscurecendo a visão. O piloto, pelo rádio, avisou: "Oliveira, visibilidade baixa. Precisamos de marcação precisa." A avalanche alterou o terreno. Marcos pensou rápido, o instinto de líder aflorando. "Rex, vai, mostra o caminho para eles." O cão, como se entendesse, latiu em direção ao céu, correndo em círculos na clareira para atrair o holofote, seu pelo refletindo a luz como um sinal vivo. Os latidos ecoavam, guiando o helicóptero para uma aterrissagem estável a poucos metros dali, as hélices criando um redemoinho de neve que forçava todos a se protegerem. Os paramédicos saltaram da aeronave, casacos laranja contrastando com o branco infinito, carregando macas e equipamentos. "Sargento Oliveira? Graças a Deus!" A central nos alertou sobre o resgate na ponte. Um deles, uma mulher de meia idade com olhos experientes, ajoelhou-se ao lado de Ana Clara, avaliando Lucas com mãos rápidas. "Parto na neve? Vocês são heróis. O bebê está hipotérmico, mas estável. Vamos aquecê-lo no helicóptero." Outro paramédico ajudou Marcos a erguer Ana Clara, que se agarrou a Rex por um instante, beijando a cabeça do cão. "Você salvou a gente, garoto. Eu nunca vou esquecer." O pastor alemão lambeu sua mão, um adeus afetuoso que selava o laço forjado na adversidade. Marcos carregou o rádio e o kit, orgulhoso de seu parceiro. Rex fez o grosso do trabalho. Sem ele, estaríamos soterrados. No interior aquecido do helicóptero, enquanto decolavam sobre a Serra Gelada, agora um tapete branco salpicado de luzes distantes, Ana Clara sentiu o corpo relaxar pela primeira vez em horas. O paramédico injetou fluidos intravenosos, monitorando os sinais vitais de mãe e filho, e o ronco das hélices abafava o uivo do vento. "Você vai ficar bem. O hospital em Pedra Branca tem UTI neonatal pronta." Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto dela, misturando-se à gratidão por Marcos, que se sentava ao lado.
Rex acomodado em uma manta no chão. Sargento, como eu agradeço. Meu marido, quando ele souber, vai querer conhecer vocês dois. Marcos sorriu, o peso do trauma aliviado pela vitória. É o dever, Ana Clara. Mas Rex e eu ganhamos uma família nova hoje. Isso cura mais que qualquer medalha. Horas depois, no hospital de Pedra Branca, o sol nascente filtrava pelas janelas, tingindo os corredores de um dourado tímido. Lucas, agora em uma incubadora aquecida, mamava vigorosamente de uma mamadeira, e Ana Clara, em uma cama limpa, recuperava forças com soro e analgésicos. O marido, João, chegara de madrugada, o rosto barbado marcado pela estrada e pela preocupação, abraçando-a com lágrimas nos olhos. Eu devia ter estado aí, amor, mas ouvi no rádio. Esse sargento e o cão. Eles são lendas agora. A notícia do resgate se espalhara como fogo na comunidade rural. Jornais locais destacavam a coragem de Marcos e Rex, e o posto de saúde onde Ana trabalhava planejava uma campanha de doações para aquecer casas isoladas na serra, inspirada na provação dela. Marcos, ao visitar com Rex, que ganhara um osso especial como recompensa, sentiu a redenção plena. O prefeito mencionara uma homenagem na praça, e seu filho, ao saber, abraçara o pai com orgulho renovado. Papai, Rex é o melhor. Quero ser como vocês. Ana Clara, olhando pela janela para as montanhas nevadas que agora pareciam menos ameaçadoras, apertou a mão de João. Eles nos deram uma segunda chance. Rex, ele foi o anjo da guarda que eu não esperava. O cão, deitado ao pé da cama, ronronava baixinho. Seu papel na jornada transformando dor em esperança. Na serra gelada, onde o inverno testava laços, a lealdade de quatro patas provara que a coragem verdadeira derretia até o gelo mais duro, forjando solidariedade e cura para todos.